Olá pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje tem como tema minerais e rochas. E nesse próximo slide aqui está elencado todos os tópicos que vão ser conversados ao longo dos vídeos segmentados que vão constituir essa videoaula. Então nós vamos falar sobre conceitos e definições dos minerais, formação de minerais, identificação e classificação deles, né? Como que a gente faz isso na geologia. Minerais formadores de rocha vai ser um tema que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre como que os minerais são classificados e onde que nós encontramos eles nas rochas. Então, para nós estudarmos o planeta Terra, como qualquer cientista que tem como objeto de estudo o planeta Terra ou algum segmento dele, é necessário a gente conhecer as características dos materiais que constituem o planeta Terra, não é verdade? Então, na superfície terrestre, nós conseguimos observar tanto materiais inconsolidados, como por exemplo solos, ou então sedimentos arenosos de rios e praias, tanto como materiais consolidados, que no caso a gente chama de rochas. Ambos esses grupos são constituídos por associações de minerais, que é o nosso tema de hoje. Em qualquer lugar que a gente anda, a gente pode observar a presença de minerais. Então, por exemplo, no solo superficial, a gente consegue encontrar tanto fragmentos de rochas, ou então na área da construção civil, o agregado que a gente usa para fazer concreto, que é utilizado nas construções, as pedras ornamentais, que são mineradas e utilizadas, e até mesmo na comida. Na nossa comida diária a gente consegue observar a presença de minerais. Então a gente sabe, desde o início da civilização, que os minerais eles fazem parte do nosso cotidiano. Desde a base da nossa civilização, eles são utilizados de alguma maneira e por algum motivo. Então vamos começar observando alguns exemplos, né, de minerais em geral. Então nós temos aqui na porção superior esquerda o diamante, que é muito conhecido de todos nós, é uma pedra. Quando nós falamos pedra, ela tem a característica de gemologia, né? Na verdade, o diamante ele é um mineral composto exclusivamente por carbono. Então ele tem todas as especialidades dele. Né? Aqui na parte direita do slide, nós conseguimos ver a lita, que comumente a gente chama de sal de cozinha. Na verdade, a lita é sim um mineral e é um composto muito simples, NaCl. Nós temos também alguns exemplos aqui embaixo de argilominerais, que aqui nós classificamos como caulinita, que nada mais são do que minerais de um grupo específico que são muito utilizados em diversas áreas da indústria, né? Seja para fazer materiais refratários, louças, ou então até nas áreas de tecnologia, de alta tecnologia de hospitais e tudo mais. Então, todos eles são exemplos de minerais e como que nós podemos utilizá-los, né? Aqui nós temos a hematita e a calcopirita, que são importantes minerais de minério. Então, a hematita é um mineral de minério de ferro e a calcopirita um mineral de minério de cobre. E a bauxita, que talvez, ou bauxita, né? Depende da pronúncia de vocês. Eu prefiro bauxita. Na verdade, não é um mineral. Ela é a mistura de vários minerais. E esses minerais, na verdade, são óxidos de alumínio. Então a indústria ela minera essa mistura natural de elementos, de minerais, e essa é a origem do alumínio que é utilizado em muitas áreas da indústria. Né? Por fim, a gente traz também um grupo especial de minerais, que são os fosfatos, né? E no grupo dos fosfatos nós temos a apatita, que é um fosfato de cálcio. Nesse caso, a apatita é muito importante porque ela é utilizada na área da agronomia como a origem de fertilizantes para o solo, né? No caso, o fosfato. Então, partindo agora para conceitos e definições propriamente ditos, a gente vai trabalhar principalmente com o conceito de mineral. Então, o que seriam os minerais? Bom, o conceito diz que o mineral ou os minerais são sólidos de ocorrência natural, com arranjo atômico altamente ordenado e uma composição química homogênea e definida, embora não necessariamente fixa, formado por processos inorgânicos. Outros conceitos que vão ser importantes para a gente trabalhar com os minerais é a questão da composição.
A composição de um mineral diz respeito a quais os elementos químicos que estão presentes na estrutura do mineral e em qual proporção a gente encontra eles, esses elementos químicos. E a estrutura cristalográfica? Bom, a estrutura cristalográfica seria o arranjo atômico dos elementos químicos que compõem um mineral. Então, além de a gente ter elementos químicos específicos, eles vão estar organizados de uma maneira muito específica e altamente ordenada. Agora eu trago o conceito de cristal no âmbito da geologia, né? Já que a gente usa cristal para uma série de outros tipos de coisa, mas na geologia o cristal seria todo mineral que possui uma forma geométrica definida. Essa forma geométrica, eu quero que vocês pensem na estrutura cristalográfica. Então, é um sólido homogêneo com ordem interna regular dos átomos constituintes. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de formas geométricas ou estruturas cristalográficas de cristais específicos. Então, nós temos aqui uma estrutura cristalográfica cúbica, uma estrutura cristalográfica octaédrica e assim por diante. Então, o cristal ele tem essa forma geométrica definida, né? O cristal de um determinado mineral. E isso está relacionado à sua estrutura cristalográfica. Aqui na esquerda, perdão, na direita, vocês observam a tabela periódica e ela está aqui sempre para lembrar vocês que é a tabela periódica e são os conceitos básicos da química que vão balizar todo o nosso entendimento e todo o nosso trabalho em relação à composição, identificação e trabalho em geral com os minerais. Ao saber como que os elementos se comportam, quais são as suas características, é muito mais fácil a gente trabalhar com os minerais propriamente ditos, até porque são os elementos químicos que compõem os minerais. Então vamos segmentar essa definição de mineral, para a gente conseguir entender parte a parte. Então, o mineral seria um sólido, correto? Então, temos aqui que a água não é um mineral, porque a água é líquida. No entanto, o gelo pode ser considerado um mineral, porque o gelo atende várias características, vários parâmetros que são necessários para ser um mineral, inclusive o fato de que ele é sólido e sim, ele tem um arranjo atômico ordenado. Então, o mineral tem que ser de ocorrência natural. Então, aqui na esquerda, a gente traz o zircão. O zircão é um mineral que tem zircônio na sua composição. E ele é natural. Ele é gerado de maneira mais comum por meio de cristalização de magma, né? Já a zircônia não. A zircônia, embora tenha a mesma composição química do zircão, ela não é considerada um mineral porque ela é sintética, ou seja, ela é feita pelo ser humano com um arranjo atômico altamente ordenado. Então, para explicar isso, a gente tem aqui como exemplo a halita, que é o nosso sal de cozinha. Então, aqui na direita, a gente observa vários cristalzinhos de halita aqui, bem organizadinhos. E se vocês observarem, aqui à esquerda, nós temos a estrutura cristalográfica da halita, ou seja, o arranjo atômico da halita. E ele, como a gente pode observar, é altamente ordenado, sendo que as esferas cinzas representam o cloro, e as esferas verdes representam o sódio. Então você vê que é como se fosse um espelho, né? Na verdade, as características microscópicas do cristal, submicroscópicas dos minerais, podem estar refletidas no formato deles, que a gente vai falar mais para frente, que a gente define isso como o hábito do mineral. E com uma composição química homogênea e definida. Então, para trazer aqui como exemplos dessa composição química homogênea e definida, eu trago aqui um sulfeto, que a gente chama de pirita, que é um sulfeto de ferro. Então, a composição da pirita, ela é definida e ela é homogênea. A gente tem aqui como exemplo a composição química dela, a fórmula química dela. E outros exemplos que eu trago seria o ortoclásio e o quartzo, que são, na verdade, os minerais mais comuns que compõem a nossa crosta terrestre. Então, eles também têm uma composição química homogênea, essa é a composição química do ortoclásio, por exemplo, átomos de oxigênio e silício, coordenados e ligados com átomos de alumínio e potássio. E essa composição é definida, assim como a do quartzo. No entanto, essa composição ela não necessariamente precisa ser fixa. E aqui eu trago como exemplo o diagrama de classificação de um tipo de mineral muito conhecido e muito abundante na crosta terrestre, que, como eu já havia falado, são os feldspatos. Aqui
nessa porção do diagrama, e na base do diagrama nós temos um grupo de minerais que nós, os geólogos, chamamos de série dos plagioclasos. Então vocês observem que do vértice esquerdo para o vértice direito existe uma mudança gradual da composição química do mineral. E isso vai gerar minerais distintos, mas com composições que são definidas, ou seja, embora a composição química não precisa ser fixa, a variação e o intervalo tem que ser fixo de alguma maneira. Então a gente sabe que varia desse vértice até esse vértice. Então a composição ela é homogênea e definida, mas não precisa ser necessariamente fixa. E por fim, o mineral é um material formado por processos inorgânicos, ou seja, esses exemplos que eu trago aqui para vocês, eles são os que nós chamamos de mineraloides, ou seja, sólidos ou líquidos que ocorrem naturalmente, porém a gente não pode classificar como mineral porque eles foram gerados por processos orgânicos. O exemplo que a gente tem é o âmbar, que na verdade é formado pela solidificação da seiva, que é secretada por alguns tipos de árvores. Nós temos os corais, que são gerados através de organismos, né? Então, na verdade, não é um processo inorgânico, é um processo orgânico. Outro exemplo que eu trago é a obsidiana, que comumente é conhecida como vidro vulcânico. Na verdade, a obsidiana é um mineraloide porque, embora ela seja gerada por um processo inorgânico, ela não tem um arranjo sistemático de átomos, ou seja, não tem uma estrutura cristalográfica. Então, ela é uma substância amorfa e, logo, ela não pode ser considerada como um mineral. Partindo agora para uns outros conceitos e definições que são adjacentes assim à questão dos minerais, a gente tem o conceito de rocha, que seria da maneira mais simples possível a associação natural de minerais. Então aqui na parte à direita, perdão, do slide, a gente observa um granito, que é um tipo de rocha ígnea super simples e super comum, e você pode observar que o granito é composto por mais de um tipo de mineral, ou seja, uma associação de minerais, mas é uma associação natural de minerais, até porque concreto não é uma rocha. O que seria um minério, então? Bom, um minério ele seria o agregado de minerais rico em um determinado elemento químico. Mas isso não faz um minério. O que faz também um minério é o fato de que esse agregado de minerais, rico nesse elemento químico que a gente está falando, por exemplo, ferro, ele tem que ser economicamente e tecnologicamente viável para extração. E é isso que transforma um mineral em um minério. Aqui eu tenho como exemplo uma rocha muito comum para extração de minério de ferro. Então, por isso que a gente observa essas bandas meia cinzas e essas bandas meia avermelhadas, que já nos diz da presença de ferro nessa rocha. Então, qualquer mineral pode ser economicamente aproveitado. Então, qualquer mineral pode ser um mineral de minério, mas para ele ser um mineral de minério, ele tem que ser economicamente viável de ser extraído. E o que é um mineral industrial? Bom, um mineral industrial é um mineral que é utilizado diretamente, ou seja, tal qual. Ele é retirado de onde ele está e ele não precisa ser submetido a um processo de beneficiamento. Então, o mineral de minério que temos aqui como exemplo é a calcopirita. A calcopirita é o mineral minério do cobre. Então, para você extrair o cobre, você tem que fazer um beneficiamento desse minério, porque você está querendo só o cobre. Ao contrário, o mineral industrial não precisa sofrer esse beneficiamento. Ele é utilizado da maneira como ele se encontra, ou ainda ele pode servir como matéria-prima para a fabricação de diversas variedades de produtos, em várias áreas da indústria, né? Então, minerais para cerâmicas e minerais refratários é onde os argilominerais entram, que eu mencionei um pouquinho antes, os feldspatos. Alguns minerais, eles são utilizados como abrasivos por causa das próprias características inerentes a eles mesmos. Então, a granada e o quartzo, o diamante e o corindum são minerais resistentes, são minerais duros. E também nós temos alguns minerais que servem como fertilizante. A apatita, que é da onde a gente tira o fosfato, e a carnalita, que é um tipo de mineral que tem potássio.
Então, para a gente dar uma resumida nesse primeiro segmento da videoaula, a gente está falando aqui sobre minerais, que são os constituintes básicos das rochas, né? Então, as rochas são os nossos materiais consolidados, também existem materiais inconsolidados na crosta terrestre, mas os minerais eles estão presentes em ambos esses grupos. E os minerais eles são resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Esses processos eles são conhecidos, ou pelo menos a gente tenta estudá-los para entendê-los, e ambientes geológicos distintos podem gerar minerais diferentes, minerais distintos. Já foram identificados mais de 2.000 tipos de minerais. No entanto, para ele ser considerado mineral, ele precisa atender todos os critérios que a gente comentou anteriormente e, claro, ele precisa ser novo. Não dá para você identificar um mineral que é a mesma coisa que a pessoa lá do outro lado do mundo identificou também. E quais são os critérios que precisam ser atendidos para um material ser considerado um mineral? Ele precisa estar sólido sob condições naturais, precisa ter a sua ocorrência natural, a substância ela tem que ser inorgânica, ou seja, não pode ser derivada de processos orgânicos, deve possuir uma fórmula química fixa, uma fórmula química conhecida e que você possa calcular, e tem que ter um arranjo atômico específico e altamente ordenado.